Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Gabriel Bulhões e irei ministrar essa aula para vocês. Bom, o nosso tema de hoje serão as ferramentas de edição, que são aqueles comandos que você vai utilizar para manipular os objetos do seu desenho. Quais objetos seriam esses que vocês podem manipular? Bom, em algumas aulas passadas vocês aprenderam sobre as ferramentas de criação, que seriam linhas, pontos, arcos, círculos. Então, a ideia aqui é utilizar de outros comandos para manipular esses objetos que você já tem em seu desenho a seu favor. No exemplo mais prático, caso você precise de 10 linhas exatamente iguais, com a ferramenta de criação, você iria construir linha a linha, uma a uma. Aqui, com as ferramentas de edição, você pode criar uma linha base e multiplicá-la quantas vezes você quiser. Então essa aqui será uma aula que vai te ensinar a poupar seu trabalho. Antes de irmos para o AutoCAD, tem umas informações importantes para avisar para vocês. Todo o conteúdo que eu vou passar aqui está no capítulo 6 da apostila. Lá vocês podem acompanhar bem detalhadamente. Outro aviso importante. A versão do meu AutoCAD é a 2021 e em inglês. Logo, isso não será um problema tão grande aqui nessa aula, já que é uma aula de comandos. E o que muda normalmente de versão para versão é a questão de layout, de otimização do programa. Então os comandos permanecem os mesmos. Quanto ao idioma, tudo que eu for passar aqui eu vou passar em inglês e em português para vocês. E caso eu ainda tenha dúvida, na apostila também está em inglês e em português. Lá vocês podem consultar à vontade. Bom, vamos lá para o AutoCAD agora. Agora aqui na tela do AutoCAD, como vocês podem ver, eu já deixei separado alguns desenhos que vão servir de base para a gente testar nossas ferramentas de edição. Bem, a primeira que eu tenho para ensinar para vocês é a ferramenta Apagar, para quem está utilizando em português, ou Erase, para quem está utilizando em inglês. Aliás, perdão pelas pronúncias que eu vou utilizar aqui, mas quem ficou na dúvida é só consultar a apostila e ela se escreve dessa forma. Bom, por definição, esse é um comando que remove objetos do desenho. Basicamente, ele é a borracha do AutoCAD. E como vocês podem ver, aqui na minha versão tem até uma borrachinha aqui do lado do comando. Bom, para utilizar eles, vocês digitam Erase ou Apagar, confirma no Enter, ele vai pedir para você selecionar o objeto que você quer. Só de passar em cima você já pode ver que ele deixa uma pré-definição do que você selecionou. Selecionando aqui com o botão esquerdo, você vai lá e confirma depois com o Enter. Bom, esse aqui é um comando bem simples, como vocês viram, ele é a borracha simples. Vamos agora para o próximo comando. O segundo comando que eu vou ensinar aqui para vocês é o comando mover, para quem está em português, ou move, para quem está em inglês. Por definição, ele vai mover objetos que você selecionar a uma distância especificada por você mesmo. Então, realmente você vai pegar o objeto e arrastar ele para outro lugar. Para utilizar ele, você vai digitar o comando, seja em inglês ou português, e ele vai pedir para você selecionar tudo que você quer mover. Eu vou selecionar aqui esse triângulo com o botão esquerdo, que a gente faz a seleção. Depois de feito isso, você confirma no Enter. E aqui ele vai pedir para você especificar qual que vai ser a base do objeto, Tipo, é como se você segurasse ele em um lugar e arrastasse para outro. Eu vou segurar aqui na ponta, que tá vendo? É realmente como se eu estivesse segurando ele pela ponta. Vai ser o ponto base para a gente arrastar. Aí, depois de selecionado, você pode mover ele livremente para onde você quiser. Ou, se você preferir, você também pode mover para direções específicas. Nesse caso, é só você digitar o valor da distância que você quer. Por exemplo, eu quero ele sem medidas aqui do AutoCAD, não sabemos se é metro, se está em centímetro, 100 para a direita. Como vocês puderem ver, ele andou 100 casas para a direita. E é isso, outro comando simples, que é basicamente mover objetos. O terceiro comando que eu vou passar para vocês é o comando copiar, ou copy, para quem está em inglês, E ele vai copiar objetos, não tem como explicar melhor que isso. Bom, para utilizar ele, você digita o comando, confirma com Enter, ele vai pedir para você selecionar o objeto que você quer copiar. Selecionar esse círculo,
confirma com Enter de novo. Aí ele vai pedir novamente naquele mesmo esquema do mover para você selecionar qual que é o ponto base que você quer copiar. Eu vou pegar aqui no centro e pronto. Aí depois ele vai ser realmente parecido com o mover. Você pode levar para qualquer direção ou levar para direções específicas, como aqui ele gerou. E você pode gerar quantos você quiser, enquanto você estiver apertando aqui. Bom, deixa eu desfazer aqui. Um atalho que eles têm aqui pelo teclado é o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, que também serve para o comando copiar. Só que nesse caso a ordem da execução é diferente, né? Para usar o atalho do teclado, você primeiro seleciona o objeto, ao invés de digitar o comando. Aí após selecionado, aí você dá seu famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Então lá, criou o objeto e você coloca ele em qualquer lugar. Esse aqui eu diria que é um dos comandos que vocês mais vão utilizar aí. E vamos para o próximo. O comando de agora será o deslocar ou offset. E ele tem uma ideia bem similar ao copiar. Ele vai gerar linhas paralelas, assim, linhas no caso referente ao objeto que você selecionou. Ele vai selecionar os objetos paralelos àqueles que você selecionou. Por exemplo, eu vou usar nessa linha aqui. Fica mais fácil vendo. Você digita o comando. Aí aqui no caso ele já pede para você uma distância específica a qual você vai criar essa linha paralela. Eu vou colocar aqui 2. Aí agora ele pede para você selecionar qual objeto que vai gerar essa linha. Eu quero esse aqui. Aí ele já faz a linha exatamente igual e paralela a ele. Aí você pode aqui selecionar qual lado você quer. Soltando aqui, então lembra bastante o copiar, mas eu particularmente uso mais isso aqui. Na hora que eu estou fazendo meus desenhos, eu vou direto nele. E como você percebe, ele fica automático. Ó. Ele salva a distância que você selecionou. E é só você ir realizando novamente nos objetos. Ó. Então, em vez de eu copiar um por um, ele já deixa meio que salvo. E essa é a ideia. Aqui eu vou mostrar um exemplo mais prático. Que a gente usa muito isso aqui. Deixa eu cancelar e mudar o valor. A gente usa muito ele na hora de montar paredes, na parte civil, né, do desenho. Por exemplo, a gente aprende que a distância aqui da parede, né, do tijolo é normalmente 0,15. Então, para você usar nesse desenho, em vez de você desenhar linha a linha, você vai colocando dessa forma. Isso aí vai poupar um trabalho gigantesco para você na hora que você estiver trabalhando. Agora eu vou apresentar para vocês o aparar, ou trim, também chamado. Bom, por definição, o trim ele vai aparar as bordas do seu desenho. Como assim? Tipo, em caso tenha uma linha excedente, ali ele faz o corte. Imagina como se fosse uma árvore. Você vai meio que podar o desenho. Um galho que está saindo ali que não deveria, você corta ele. Quando eu estava fazendo esses desenhos aqui para vocês, estava fazendo a mão livre, né, sem pegar medida, e eu percebi que deixei passar esse cantinho aqui, ó. Então é nessa função que o trim entra. Para deixar algo certinho, bem fechado, você pode aparar essa borda excedente, como se fosse um galho de uma árvore saindo. Então, você digita o comando, deixa eu refazer aqui. Ele vai ter até mesmo uma tesoura aqui como símbolo. Confirma no Enter e ele vai pedir para você selecionar qual que é a borda que você quer tirar. No caso aqui, eu retiro essa borda excedente e pronto, o desenho está alinhado. Normalmente eu uso muito isso aqui quando eu não tenho as medidas do desenho. Por exemplo, isso aqui eu fiz ontem, essas duas aqui, então eu não lembro quais eram as medidas que eu usei, se era 5, se era 4. Então nesses casos, eu fecho dessa forma assim, bem grosseira, porque eu não vou ficar tentando adivinhar o tamanho. Aí eu uso o trim para aparar essas bordas. E pronto, eu não precisei adivinhar o tamanho, eu já fechei o quadrado. Essa aqui será uma ferramenta muito útil nessas situações que você não tem medida ou que você precisa fazer pequenos cortes sem apagar a linha toda, ou pequenos excedentes assim que você precisa cortar. Bom, você usa o trim para isso. O próximo comando será o estender ou extend.
Por definição, ele vai estender a sua linha até a próxima borda limitadora dele. Bom, foque nessa informação, ela é muito importante. Ele precisa dessa borda limitadora para ele funcionar. Muitas vezes eu tentei usar e achei que estava com defeito o programa ou que eu estava errando à toa. Mas eu vou demonstrar aqui para vocês como funciona isso. Você vai digitar o comando. E aqui, ó, nesse caso, eu não posso utilizar ele. Por quê? Porque essa linha aqui está apontada para o infinito. Então não tem como eu estender ele infinitamente. Já no caso dessa aqui de baixo, eu consigo utilizar, tá vendo? Ele já cria até uma predefinição da linha antes mesmo de eu confirmar. Porque ele tem essa borda limitadora. Então é só você clicar com o botão esquerdo que ele vai gerar essa linha. E observa que ele realmente estendeu ela, ele não criou uma linha à parte, ele estendeu a que estava existindo. Isso aqui entra muito na questão da utilização do comando anterior que eu citei, né? Quando você não tem medidas ou quando você precisa fazer esses ajustes assim no desenho. E assim que funciona o estender. Vamos para o próximo. Agora nós temos aqui o comando rotate, ou rotacionar em português. A ideia dele é literalmente rotacionar o seu objeto, girar ele no sentido que você quiser. Demonstrando aqui, você digita o comando, aí você seleciona o objeto. Pode selecionar, assim como mover e copiar, vários trechos de um. Após você selecionar ele, confirma no Enter, e aqui ele vai pedir para você escolher o ponto base. O ponto base seria o eixo ao qual você vai girar o seu objeto. Selecionar aqui na pontinha e ele vai servir literalmente como um eixo, tá vendo? Aí aqui você pode girar ele no ângulo que você quiser, ou se você quiser, você pode também especificar o ângulo. Ali é só você digitar o número que ele deixa uma inclinação na qual você colocou. E é isso. Esse aqui também é outro comando bem simples, assim como copiar, mover. O próximo comando será o donut em inglês ou anel em português. Confesso para vocês que eu nunca usei isso aqui e também nunca vi ninguém utilizando. Mas assim, se está aqui no AutoCAD é porque alguém já deve ter utilizado ele ou deve ser útil para alguma coisa. A ideia dele é criar círculos preenchidos ou anéis, tipo um círculo dentro de outro com um preenchimento entre eles. É mais fácil explicar aqui na prática. Você digita o comando e primeiramente ele vai solicitar para você o diâmetro interno. Vou colocar aqui 5. E agora ele vai pedir o diâmetro externo. Vou colocar aqui 10. Aí ele vai gerar isso aqui para vocês. Uma figura assim preenchida. Lembra muito uma roda, mas que fica por isso mesmo. Eu realmente não sei uma aplicação útil para isso aqui, mas se cabe à utilização de vocês, está aí o comando donut. Agora eu vou trazer aqui para vocês o comando scala em português ou scale para quem estiver utilizando em inglês. A ideia dela é literalmente mudar a escala do seu desenho para o valor que você quiser. Bom, aqui temos o triângulo, eu coloquei ele próximo aqui aos dois para vocês verem a comparação da mudança. Você vai digitar o comando, ele vai pedir para selecionar o objeto, como sempre. Aí você escolhe o ponto base, vou selecionar aqui no cantinho. E, novamente, assim como copiar, mover, você fica livre para escolher o quanto você quer aumentar ele. Ou se você quiser utilizar valores de multiplicação, você pode digitar os valores que você quer ali. Por exemplo, eu quero dobrar o tamanho. Pronto. Esse foi o scale. Agora nós temos aqui o comando espelhar em português ou mirror em inglês. Bom, ele vai, por definição, espelhar o seu objeto. Não tem outra explicação mais simples que essa. Você vai digitar o comando, selecionar o objeto que você quer espelhar. Após selecionado, você confirma no Enter. Você precisa especificar sempre qual que vai ser o ponto do espelhamento. Vou selecionar aqui em cima. E você fica livre para selecionar em qual direção você quer espelhar. Eu vou girar aqui para esse lado.
Assim que você confirma, ele te dá a opção de excluir o objeto que serviu de base ou manter os dois. Eu aqui vou optar por excluir. E pronto, ele ficou aqui. Deixa eu retornar a função e vou fazer novamente, só que dessa vez mantendo o objeto base, para vocês verem como fica. Selecionei aqui a direção e pronto. Assim ele fica espelhado e mantendo o original. Esse foi o espelhar. Como último comando dessa aula, nós teremos o texto multilinhas, como ele vem traduzido na versão português, ou mText na versão em inglês. Ele também é um dos bem simples. A ideia dele é construir caixas de texto. Você digita aqui o comando e você seleciona o tamanho da sua caixa. Depois de feito isso, ele vai gerar a caixa e dentro dela você pode escrever da forma que você quiser. Ele lembra até aqui para você mudar a fonte, a cor da letra, colocar em itálico, negrito. Então isso aqui é simples, ele só vai gerar para você uma caixa de texto. Vou colocar aqui ABCDEF e para confirmar você clica fora dele. Pronto, ele gerou o seu texto. Você consegue, assim ele se torna um objeto na verdade, né? E você consegue alterar ele, mexer para qualquer lugar. Vou colocar ele aqui dentro. E pronto, esse foi o comando para criação de caixas de texto. Nossa aula está chegando ao fim e eu vou deixar um exercício para vocês fazerem em casa. Claro que não está valendo nota, não está valendo nada, só para conhecimento de vocês. Que, assim, eu sinto que fica muito vazio se vocês verem esses comandos assim, comigo aqui demonstrando, girando o triângulo, copiando o círculo, estendendo linha. Então a ideia desse exercício que eu vou passar é mais prático. Eu vou pegar uma planta, não necessariamente essa aqui, e vou tirar algumas partes dela. Por exemplo, essa aqui está faltando a parede, está faltando uma porta. Então eu vou despedaçar uma planta e vou deixar uma original dela do lado, uma completa. E o trabalho de vocês será transformar a que está com elementos faltando, que está despedaçada, na completa, utilizando apenas ferramentas de edição. Ah, mas como que eu farei isso? Bom, aqui você tem uma porta faltando, aqui você tem uma porta já, você pode copiar e colar. Aqui eu já demonstrei mais cedo o offset na aula. Então, isso aí fica a critério de vocês. Lembrando que não existe uma resposta fixa, né, para isso. Eu preciso necessariamente copiar esta porta e não essa aqui e aumentar a escala dela, sabe? Então, bom, eu imagino que será uma boa forma para vocês praticarem. Espero que façam, né, em casa. E nossa aula termina aqui. Eu agradeço a todo mundo que assistiu até o final. E fiquem de olho aí no nosso curso para as próximas aulas. E boa sorte nos estudos, pessoal. Até mais.